Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa em forma de live. E o tema de hoje será 12 regras para uma vida melhor. Boa noite para você que está chegando. Se você puder me falar como é que tá o som, se a imagem tá boa. Essas 12 regras eu coloco em prática na minha vida. Tem dia que não é fácil, mas com certeza ajuda. E o que eu passo aqui para vocês nessas lives são coisas que ou do meu dia a dia no consultório, ou temas. Boa noite, Mayumi, tudo bem? Tá bom o som, a iluminação? Então, o que eu gosto de falar com vocês aqui na live são coisas do meu dia a dia aqui no consultório, são coisas que eu coloco em prática na minha vida, porque é uma forma de ensinar para vocês também. Às vezes tem pequenos detalhes que eu acho que já é tão da minha rotina, mas que pode sim fazer a diferença na vida de vocês. Eu tô bem, graças a Deus. Você tá me escutando direitinho, né? Então, vamos lá para essas 12 regras. Então, de onde que eu tirei essas 12 regras, né? Para melhorar a sua vida, né? A minha vida. Tem um livro chamado 12 Regras para a Vida. Esse livro é do Jordan Peterson. É um livro muito interessante, é muito bom. E ele vai falando sobre essas 12 regras. E ele vai dando exemplos. E assim, são coisas bem tranquilas de fazer e que é possível sim. E por isso que eu quero compartilhar com vocês. Depois, se vocês tiverem interesse em saber melhor sobre esse livro, eu passo para vocês direitinho o nome, tá bom? E aí, quem sabe, vocês também tenham interesse de ler, ou hoje tem muita questão do audiobook disponível no YouTube também, que fica mais fácil para quem está aí na correria. Então, vamos começar aí com essas 12 regras. Vocês não precisam anotar se não quiserem, porque essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Eu quero que vocês prestem atenção nessas regras e o que elas podem fazer a diferença na vida de vocês. Então, a primeira regra que ele fala nesse livro é sobre você ficar ereto, em pé, com os ombros para trás. Então, é exatamente a sua postura física. E qual que é a importância de você manter uma postura assim, com a coluna reta, com as mãos, né? Se você quiser colocar as mãos na cintura para abrir o peito, quando você vê alguém nessa postura, você não olha para essa pessoa e você não vê uma questão de autoconfiança, de empoderamento, aquela pessoa que sabe o que está fazendo? É diferente se eu chegasse aqui para fazer a live e tivesse assim, ó, encolhidinha, aquele desânimo, ninguém nem ia querer ficar aqui escutando, né? Então, essa é uma regra que é importante. Não só para a parte física, de você melhorar a sua postura, de não sentir dor na coluna, mas é como você pode se colocar nos ambientes que você estiver. Então é sim importante quando você se coloca nessa posição. Eu já fiz um vídeo aqui, que tem aqui no feed, que é a posição da Mulher Maravilha. E é exatamente isso, sabe quando você acorda naquele desânimo, que você tá, ai que preguiça de ter que sair de casa? Você faz sim essa posição, coloca o ombro para trás, mantém a sua coluna ereta e pronto, você vai ver que muda. Sabe por que muda? Porque você também está estimulando a serotonina, um hormônio no seu corpo que vai te dar essa sensação de autoconfiança. Então, essa primeira regra é isso. É só você manter essa postura. Como eu falei para vocês, é muito diferente sim. Quando você chega no ambiente, quando você vê alguém chegando ali, que eu tô olhando ali, você fala, nossa, essa pessoa chegou chegando. É exatamente isso. É uma pessoa que tá te passando uma confiança, aquele poder do que ela tem para te falar, e isso faz a diferença. E aí a segunda regra que ele fala é: trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Por que é tão simples você cuidar do outro, se disponibilizar em ajudar o outro e não tem esse autocuidado? E aí você começa a observar que você está se doando, e aí muitas vezes se o outro não se doa para você também, você fica chateado, mas nem você está se amando, nem você está se cuidando. Então você precisa se tratar assim como você trata o outro, seja tratar um animal, seja tratar uma pessoa. Como que você lida com isso?
Então é importante ajudar o outro? Sim, com certeza, mas também é importante você estar bem com você mesmo. Então comece a ver, por que às vezes eu não sei dizer não, né? Eu estou ajudando o outro, mas as minhas coisas estão ficando ali, paradas, eu não estou mexendo, não estou fazendo. Mas por quê? Porque você não está se tratando como deve ser. Você não está se colocando também nessa prioridade. Se você não está bem, se você não está se cuidando, como você vai ajudar o outro, né? Então, às vezes você está se doando muito mais para o outro e não está se ajudando. E isso, sem dúvidas, é algo muito importante. E aí, a terceira regra que ele fala nesse livro é: faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Vocês sabiam que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos? E aí agora eu quero que vocês... Boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? Eu quero que vocês pensem quais são as 5 pessoas que vocês mais convivem. São pessoas que estão felizes com seu crescimento? São pessoas que te jogam para frente, que falam, vai, você consegue, que estão ali te ajudando mesmo a buscar o que você quer? Ou são pessoas que estão muito mais tóxicas? E aí o que você pode mudar nesse seu ciclo de amizade? O que você pode fazer diferente? E aí nós precisamos observar com quem nós estamos andando, sim. Sabe, né, aquela coisa de mãe ficar de olho, né? Como é que é? Me diga quem você anda, que eu te digo quem és. É isso mesmo, você precisa saber as pessoas que você está andando, se são pessoas que querem o seu bem, são pessoas que estão preparadas para ver o seu sucesso, ou são aquelas que vão ficar mais de olho para que na primeira queda que você tiver, ela vai estar ali feliz com isso. Então, pensa aí, né? Quais são as 5 pessoas que você mais convive hoje? Tem alguém que você precisa tirar aí, cortar essa amizade tóxica? Ou não, tão boa. Ou não, ixi, tem que trocar todo mundo, Débora. Então, se for preciso, vamos fazer essa faxina aí, que eu tenho certeza que essa regra também vai te ajudar muito. E aí vamos para a nossa 5ª regra. Não permita que seus filhos tenham qualquer atitude que faça você não gostar deles. Como assim? Então, você precisa sim... Não, quem tem filhos aí, né, que precisa às vezes disciplinar. Então é muito importante que tenha a disciplina, que tenha o amor também. É importante que esses dois caminhem juntos. Então, ao mesmo tempo que você está disciplinando e que você não permite que o seu filho faça algo que você não quer, como que você sabe que depois, se ele estiver longe de você, como que ele vai crescer? Então é importante. E aí não é só importante eu falar o que eu quero que o meu filho faça. É importante que eu também mostre para ele com exemplos. Né? Como que eu posso mostrar para o meu filho algo que seja um exemplo positivo para ele? Porque quando nós chegamos, se você não tem filhos, né? Mas se você corrige o seu filho ali, aí você tá olhando para ele ali e fala, ó, você não vai fazer isso não, tá? Aí passa um pouquinho, você está fazendo a mesma coisa que você acabou de proibir. Então, por que não alinhar isso, né? Fazer com que ao mesmo tempo que você dê carinho, amor, você também possa corrigir. Isso é, sim, importante. E aí outra regra, né, que ele fala também no livro, é compare com quem você era ontem e não compare com alguma pessoa hoje. Entenderam? Você, ao fazer comparação, não é para você entrar nas redes sociais e ficar comparando a sua vida com o outro. Ai, a vida do outro anda, a minha não. Ai, mas o outro tem uma vida perfeita, a minha não. Então, o que isso vai te trazer de benefícios? A não ser que o outro seja um exemplo positivo e que é algo que está te engrandecendo. Ok. Agora, se o outro não está fazendo essa diferença, você está mais entrando nessa comparação, então... Vamos sair disso. Você precisa se comparar com o seu crescimento pessoal. Então, quando ele fala da questão de você se comparar com quem você era ontem, o dia começa, né, para muitas pessoas, às vezes 5, 6 horas da manhã e termina lá para 10, 11 horas da noite. Olha a quantidade de horas que tem nesse dia. Como que você está aproveitando? Com certeza existe algo para você aprender no seu dia. Com certeza tem alguma coisa que vai fazer você crescer, você buscar algo diferente. E para que você vai ficar se comparando com o outro, algo que vai te frustrar, ao invés de você entender que, nossa, ontem eu fiz isso. Ai, mas hoje já foi diferente.
hoje eu consegui. Aquela limitação que eu tinha ontem, eu já não tenho mais. Então pare com essa questão de comparar, compare com você mesmo, entenda o seu processo, busque os seus objetivos, as suas metas. Isso sim é importante. Outra regra que ele fala: organize a sua casa perfeitamente antes de criticar o mundo. Quantas vezes nós, antes de faxinar a nossa casa, vamos assim dizer, seja uma casa aqui interna, seja a casa física, eu vou jogar a minha sujeira embaixo do tapete e vou olhar os erros das pessoas, as falhas do outro. E aí a sua faxina que precisa ser feita, você está adiando. E aí quando você está adiando isso, você acha que isso vai te fazer bem? Não, porque você está muito mais preocupado em julgar o outro do que você entender o que está passando dentro da sua casa, dentro da sua vida. Então, nós precisamos sim olhar para os nossos problemas e fazer essa faxina. É o que eu falo aos pacientes, quando eu vou fazer o atendimento. Vamos faxinar esse corpo? É isso, é entender o processo que você está passando, é saber o que nós podemos eliminar, o que nós podemos tirar. E isso ajuda com certeza. Então pare de ficar, porque com certeza é muito mais simples, você julgar o outro, você falar do outro. E muitas vezes o que está te incomodando lá é porque está aqui dentro. E você não está conseguindo olhar para isso. Então vamos parar com isso, vamos fazer essa faxina sim. Essa é uma regra muito importante que você precisa para ter uma vida melhor. Entenderam? Vamos para a próxima regra. Então tem algumas regras ainda para vocês aí. Então persiga aquilo que tem significado e não aquilo que seja mais prático. Quando nós focamos mais no prático, muitas vezes ele é mais rápido. Só que é ou não é... apareceu aí essa reação. É ou não é importante, que você vá às vezes por um caminho mais lento, mas que possa sim fazer a diferença, que possa ter mais sacrifícios e que às vezes vai ser sim mais trabalhoso, mas no final a recompensa é muito maior. Eu sei que nós preferimos aquele atalhozinho porque é mais fácil, uma coisa às vezes que tá lá na minha meta que poderia levar quase um ano para realizar, não, eu vou fazer isso aqui que em um mês está tudo certo. Mas e esse sacrifício de um ano? Será que não ia valer mais a pena? Será que não tem muito mais significado para você? Não é muito mais significativo do que o prático? Então olha só como são regras, como eu estava falando no início, são regras tão práticas, simples e que nós podemos sim aplicar no nosso dia a dia para que faça diferença. Então, outra regra, mais uma para vocês. Fale a verdade ou pelo menos não minta. Então, se você não quer falar a verdade, então, vamos ficar caladinho na nossa, não vai mentir. Olha como a honestidade é muito importante. E aí, se você não vai poder praticá-la naquele momento, então também não gasta seu tempo mentindo, não. Porque isso com certeza, faz mal pra você, faz mal pro outro. E aí, às vezes, se acontece de você soltar alguma mentirinha, aí vem aquela culpa, Ai, mas, nossa, eu nem precisava ter falado aquilo, Poderia ter ficado calada, ou poderia ter... Fala da verdade. Ai, mas se a pessoa... Não interessa o que a pessoa vai achar, o que ela vai falar. Às vezes você sendo sincero ou não vai fazer essa diferença na comparação do que ela quer. É muito mais importante para você se sentir bem com que você não. Tudo bem se a pessoa não gostou, tudo bem se não foi o que ela queria ouvir naquele momento, mas eu estou em paz. Eu falei a verdade. Eu não precisei mentir. Eu simplesmente falei o que eu achava que era a minha verdade, porque nem sempre também é a nossa verdade absoluta. Então, é também muito importante. Então, gente, todas as regras que eu já falei até agora, todas são importantes, eu acho, e que faz realmente muita diferença. Então, a próxima regra é: alguém que você está ouvindo talvez saiba algo que você não sabe. Então, vamos praticar o ato de ouvir, essa ação de você estar ouvindo o outro. Às vezes eu estou em algum lugar que eu acho que a pessoa... mas tá todo mundo ali, ninguém entende nada, essas pessoas não estudam, não sabem nem o que estão falando, não vou perder meu tempo ali não. Com certeza essa pessoa tem algo a te acrescentar. Então, ao invés de você falar,
quando nós estamos falando, são coisas que eu já sei. Então, para que eu preciso falar? Só para reafirmar, para o meu ego ficar bom? Não, vamos parar com isso. Escute mais o outro. Sabe o que o outro tem para te falar, o que ele tem para te oferecer? Com certeza a pessoa tem algo de bom. Algum detalhezinho ali vai fazer diferença. Então, vamos praticar assim, isso de ouvir mais. E como eu estava falando naquela outra regra, né, a questão do mentir. Então, ao invés de você mentir, inventar alguma coisa, vamos ficar caladinho, vamos escutar mais. Isso sim vai ajudar o seu dia, isso sim vai te transformar como pessoa, te ajudar no seu crescimento pessoal. E tem sim, as pessoas têm coisas boas a nos acrescentar, sim, com certeza. E aí, outra regra é, seja preciso ao se expressar. Então, quando você quiser falar alguma coisa com o outro, não fique inventando, exagerando, querendo aumentar um monte de situação que não aconteceu. Seja claro, objetivo. Você tem que falar uma coisa com o outro, aconteceu isso e o que eu preciso te contar é isso. Não precisa contar, hoje eu acordei, era 5 horas da manhã, aí eu fui pra academia. E aí, quando eu tava vindo trabalhar, olha só o tempo, a pessoa já até desistiu de estar te ouvindo. Então, seja prático. Na hora da comunicação, quando nós somos claros, você acessa muito mais rápido o outro. Então, imagina se eu ficasse aqui, às vezes, 1 hora falando aqui sobre isso, as pessoas iam se cansar, às vezes eu ia ficar querendo dar uma volta para poder falar uma regra, sendo que são coisas que o prático é muito melhor, porque aí vocês já vão entender, mais fácil de vocês colocarem no dia a dia, do que uma coisa de ficar enrolando. E aí eu quero, às vezes, mostrar um conhecimento que não precisa. É muito mais fácil ser mais clara, objetiva, e vocês já colocam ali, ela falou isso, é isso, vamos mudar? Ok, tá tudo certo. E pronto, vamos. Vida que segue. É isso. Então, vamos ser claros ao nos comunicarmos. Isso faz sim a diferença. Então, não impeça crianças de andar de skate. O que é isso, Débora, que você está falando? Então, para quem entrou depois, eu estou falando dessas 12 regras para uma vida melhor. É de um livro que fala 12 regras para a vida. Esse livro é do Jordan Peterson e ele fala falando dessas regras e dando muitos exemplos. Então eu peguei aqui as regras e estou falando de uma forma mais prática para vocês entenderem e colocar isso no dia a dia. E aí, quando ele fala dessa questão, né, de não impedir as crianças de andar de skate, qual o significado disso, dessa regra? É vocês deixarem as pessoas fazerem, porque às vezes elas precisam sim fazer, as crianças vão precisar às vezes tomar alguma queda para poder aprender, para entender como fazer depois que estiverem sozinhas. Então, mas aí eu vou deixar a minha criança entrar num perigo de vida? Claro que não. Sabe, você soltar mais uma cordinha ali, que aí você fala, tá, pode ir. Tô aqui, não tô nem te olhando. Claro que você tá ali olhando. E qualquer coisa você vai puxar essa corda. Porque você vai deixar seu filho entrar em perigo? Claro que não. Mas também, não fique prendendo. Não fique achando que se você colocar ele nessa bolha, aí o seu filho vai ficar protegido. Não, porque depois, quando você não estiver por perto, não é mais fácil que ele consiga pegar saber enfrentar esses obstáculos da vida sozinho? Porque se você não tá ali, ele vai conseguir se virar, e isso sim é o importante. Então, entenderam, né, o que ele quis dizer com isso. E a nossa última regra que ele fala é: faça carinho no gato que você encontrar na rua. O que é isso também, Débora? Então, o que ele quer dizer com isso? É o nosso ato, né, de compaixão, de empatia pelo outro. Então, como ele deu o exemplo aí de fazer um carinho no gato que está na rua. Se você tiver um gatinho, um cachorro, alguma coisa, e você precisar ajudar, ok. E se for um ser humano, você também pode ajudar naquele momento? Tem alguma coisa que você pode fazer por ele naquele momento? Então faça. Vamos sim ajudar o outro, ajudar o próximo. Então, às vezes, se você não pode, mas o que você pode fazer naquele momento? Eu estou muito corrida. Mas tem alguma coisa que você pode fazer por aquela pessoa naquele momento? Às vezes ajudar a carregar alguma coisa, às vezes um bom dia, aquela pessoa só precisa de um sorriso seu. E aí não precisa fazer o carinho nela, mas tem pessoas que vão precisar de um abraço. Então, como é importante, né, você se colocar também no lugar do outro. Então, no começo eu falei da questão do autocuidado, de você se colocar também em primeiro lugar para que você esteja bem. Porque se eu estou bem,
eu consigo fazer o bem pelo outro. Nós vamos oferecer o que para o mundo? O que eu tenho aqui dentro. E depois que eu comecei a olhar por esse lado, como fez diferença? Porque às vezes eu ficava tão chateado, falava, poxa, eu fiz aquilo e a pessoa, olha como é que ela me tratou. Mas ela está jogando para fora o que ela tem de melhor para oferecer. Não é sobre o que eu fiz, não é sobre a minha pessoa em si, é sobre o que ela tem para oferecer para o mundo. Então, se nós estamos bem, se nós temos coisas boas para oferecer, com certeza as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir a sua sinceridade, vão sentir que você realmente está presente ali, nem que seja 1, 2 minutos do seu dia, mas faça a diferença na vida de alguém, faça a diferença na sua vida. E com essas 12 regras, vamos ser sim, né, pessoas melhores a cada dia. Como eu falei, são coisas muito tranquilas de colocar, são coisas assim que a maioria daqui nós já deveríamos estar fazendo, inclusive, né? Quando eu comecei a ler o livro e que eu ia vendo essas regras, eu falava, nossa, nem precisava que alguém me falasse sobre isso. Mas às vezes a gente entra tanto no automático, as coisas vão acontecendo que nós nem percebemos, né? Então vamos parar um pouquinho, refletir o que eu posso fazer diferente da minha vida, na vida do outro, para que nós tenhamos dias mais leves, mais tranquilos e mais em paz. O mundo está muito agitado, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e se nós soubermos fazer a nossa parte, sem dúvidas, isso muda a sua vida e muda a vida do outro. Muito obrigada por estarem aqui comigo novamente em mais uma live. Eu espero que tenha ficado claro para quem chegou depois ou para quem quer relembrar alguma das regras. Essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, já nós vamos colocar lá para vocês. É só clicar no link da bio aí e você consegue acessar. E tem todas as lives também que eu já fiz até hoje aqui com vocês. E porque eu acabei tirando aqui do Instagram, mas está lá no YouTube. E outra coisa, no link da bio também tem escrito Grupo VIP, né? Meu grupo VIP, e lá eu vou mandando dicas para vocês do dia a dia. E lá, amanhã, eu vou deixar para colocar amanhã, porque se alguém quiser entrar hoje, eu vou mandar o PDF desse livro. Eu tenho um PDF dele, o audiobook, para quem se interessar, quiser acessar melhor esse livro, eu vou mandar para vocês lá, tá bom? Amanhã, quem quiser entrar, pode entrar aí hoje, e amanhã de manhã eu coloco para vocês lá esse PDF e o audiobook. Eu gosto muito do audiobook porque eu acho que é mais prático, né? Quando você pode ler, é bem melhor. Mas, se não pode, na correria, você pode acessar esse conteúdo dessa outra forma. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima live. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite. Qualquer coisa, só me chamar aí no direct, no WhatsApp, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Um beijão!